Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje vem do mundo empresarial. Empresário bem-sucedido do ramo de hotelaria a princípio. A gente vai conversar com ele, saber um pouco mais da vida dele, de como foi a amálgama que formou esse grande alagoano que é o nosso querido Mauro Vasconcelos. Mauro, prazerzaço estar com você aqui no nosso Personalidade, porque o alagoano te conheça um pouco mais. Ô Paulo, fico muito feliz, muito obrigado pelo convite. É um prazer grande estar aqui para a gente bater um papo e falar da gente, falar de Alagoas. Eu tenho muita sorte que a maioria das pessoas que eu trago aqui são meus amigos, né? Que é o bom de ser velho, né? Que você já conviveu muito. E aí a gente tem essa... Eu já conheço um pouco da tua vida, mas não conheço a fundo. E é isso que a gente vem procurar aqui. O alagoano vê o Mauro do Hotel Ponta Verde, o Mauro do turismo, o Mauro... Mas não... Como foi o Mauro? Quem é o Mauro? De onde veio? E vamos começar por aí. Você é alagoano, claro. Sou. Mas aqui de Maceió? Sou alagoano de Maceió. E sou da Ponta Verde. Olha mesmo, Paulo, tem uma história. Muita gente que vê a Ponta Verde hoje não imagina o que era em 1953, 54. Meu avô, Álvaro Tacílio, comprou esse sítio, que é a Ponta Verde, né? E em 1953... ele fez um loteamento, mas um loteamento que não deu certo no primeiro momento. Ninguém quis comprar, vingou, né? Não vingou. É um negócio muito distante. Ninguém queria ir para Ponta Verde. Então, a Maceió, nesse tempo, Mauro, sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, ele funcionava onde? Ele funcionava para a Zona Sul? Maceió, urbanisticamente, ele era para lá, né? O local de valorização era o Farol. Farol, a Gruta, né? Bebedouro, verdade. Bebedouro, Praia da Avenida, certo? O que tinha na parte da Praia da Avenida, nem Pajuçara, era casa de veraneio e olhe lá, né? Mas Farol que era o local. Se você pensar na época, os principais usineiros, as pessoas que têm melhores condições financeiras, era Farol e Gruta, porque o clima, de fato, lá em cima é um clima mais agradável do que aqui na parte de baixo. Naquela época não tinha facilidade de ar-condicionado como tem hoje. Então o clima era muito importante de onde você morava. Então as pessoas procuravam morar na parte alta de Maceió. Só falando um pouquinho da Ponta Verde. Do loteamento, do loteamento, né? Que foi em 1953. Ninguém quis comprar. Ninguém queria comprar, mas não foi nessa data não, Paulo. Eu nasci em 58. O mesmo ano, tá? Isso. Nasci no... 67 eu tenho, você tem... Vai fazer? Vou fazer 67 agora no dia 20 de julho. Eu fui nasci numa data muito especial, que é o Dia do Amigo. 20 de julho é o Dia do Amigo. E você sabe, mais do que ninguém, quanto eu valorizo a amizade. Né? A amizade é uma coisa importante na vida da pessoa. Mas falando, Paulo, eu nasci em 1958. Na época, meu pai tinha uma casa lá na Ponta Verde, que é mais ou menos onde é o Hotel Ponta Verde hoje. Era uma casa que mais de 50% dela era de taipa, rebocada, né? Fogão a lenha, água de cacimba. Eu me lembro, eu pequeno, com 8 anos, né? Uma das tarefas que eu tinha era encher a caixa d'água. Eu botava uma lata emborcada, certo? Aquela lata de manteiga, para eu ficar numa altura. E uma pessoa ajudava um pouquinho, que era tipo a rodanazinha, uma manivelazinha aqui, e só para dar o arranque, aí eu ficava aqui, trocando só de mão, para encher a caixa d'água. Era uma tarefa. Eu e meus irmãos mais velhos, o Álvaro principalmente, que era mais velho do que eu. Então, a gente foi criado aqui nessa região, né? A gente saía... Seu pai fazia o quê? Ele pronto. Meu pai, a gente tinha gado, vendia leite. Lá mesmo? Aqui na Ponta Verde. Na Ponta Verde. Tinha vacaria ali. Vacaria. Eu ia para o colégio. Comprei demais. Seu Dudu, eu morava no Prado também. Tinha isso, sim. Pronto. Eu saía de lá mais ou menos até o Ponta Verde. Mãe? Minha mãe também lá. Como era o nome dela? Ana Lídia. Ana Lídia, aquela que fazia aquelas tortas maravilhosas. Isso. E o seu... Hélio Vasconcelos. Hélio de Castro Vasconcelos. Tinha irmãos, essa família, eles vêm de onde? Já estou mudando o teretetê da conversa. Para ir lá na raizinha mesmo. São os Vasconcelos, já são daqui, vêm de onde?
Ele, os pais, os seus avós, como era isso? Diz que o meu avô é de Marechal Deodoro. Ah. Tá certo? Ele vem de Marechal Deodoro. Meu avô nasceu em Marechal Deodoro. Né? A família da sua mãe, então... Da minha mãe, ela é de Satuba. Ah, então certo? Todos são daqui mesmo, daqui né? mesmo. Como dizia o Aldo Rebelo, de 4 costados, né? Isso, Tudo daqui. Bom, mas vamos continuar. Então, tá... ele fez lá o loteamento. O loteamento, quem fez foi meu avô, Álvaro Tassilo, né? E mais tarde meu pai foi morar lá, no início da década de 50. Lá... Eu nasci, o Álvaro nasceu em 56. Tomando leite fresquinho, enchendo a caixa d'água. É isso. E a gente ia de charrete até o Colégio Maria Gorete, que fica no final daqui da Pajuçara com a Jaraguá. Então, o grupo escolar Maria Gorete era ali. Ainda existe? Não existe mais. E mais tarde, eu já com 12 anos, é que eu fui estudar no Colégio Marista, que foi quando a gente começou toda essa amizade do nosso grupo. É verdade. Né? Então, essa foi a história da Ponta Verde. E só uma coisa interessante, Paulo. Eu tive agora, a semana passada, no aniversário do Dr. Milton Enio, me encontrei com o seu Guido Santos. Dr. Milton Enio, uma pessoa maravilhosa, né? Eu tenho que fazer uma entrevista com o Milton Enio, rapaz. Isso. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Eu vou acertar com o menino para ir lá. Isso mesmo, vale a pena. Ele é o maior pediatra que Alagoas teve, né? E lá me encontrei com o seu Guido Santos. Né? E a gente relembrou um acontecimento que meu pai já tinha falado e que ele já falou em entrevista que ele deu algum tempo atrás. No final da década de 60, meu pai estava precisando de uma geladeira e procurou a Casa Guido Santos, e querendo trocar uma geladeira em um lote na Ponta Verde. E o seu Guido não queria de jeito nenhum fazer negócio. Ele não queria trocar por uma geladeira. Você vê como era a Ponta Verde. Né? Para você ver o valor, que não tinha valor. Né? E ele terminou fazendo negócio com meu pai pela insistência, pela amizade e a insistência do meu pai. Ele terminou fazendo negócio. Meu pai trocou um lote na Ponta Verde por uma geladeira. Então, com o tempo, aí é que ele foi valorizando. Quando chegou na década já de 70 e 75, na época de 75, aí em diante é que ela foi criando mais valor. Né? E em 1980 é que a gente inaugurou o Hotel Ponta Verde, que foi na mesma época que também foi inaugurado o Hotel Jatiuca. O Jatiuca foi inaugurado em 79, então o Jatiuca puxou... A hotelaria funcionava aqui na Praia da Avenida, o Hotel Luxo, o Beira-Mar. O Luxo, Beira-Mar eram os principais, tinha outros hotéis também. E no centro da cidade, o Parque Hotel e o Beiris. Beiris, isso mesmo. Então, Califórnia, Hotel Califórnia. Hotel Califórnia também, isso mesmo. Então, lá... a Ponta Verde... Desculpa, a gente sair por aí, aí uma coisa puxa a outra. Você chegou a alcançar, não, que você é da minha idade, é o Hotel Bela Vista, não? Não. Já vi falar muito do Hotel Bela Vista, as fotos, eu vejo fotos, que ia ficar no centro da cidade. Né? Bom, aí aquela região foi desenvolvendo e o João Sampaio teve importância nisso, né? Com aquela pavimentação primeira que ele fez lá. Ele fez, você imagina, quando ele fez até o chamado Alagoinhas. Foi. Certo? Era até ali o Alagoinhas. O ônibus, eu na realidade, quando era menino, eu pegava o ônibus na Praça do Laios. Então, quando eu ia para o Colégio Marista, eu ia de cavalo ou na charrete, me deixava na Praça do Laios, e dali eu pegava a lotação e subia, parava lá onde é aquele viaduto que tem hoje lá ali no Senhor de Bonfim, na Igreja Senhor de Bonfim, ia pelo Jacintinho, ia no Reginaldo, pelo Reginaldo, subia ali. Eu subia a ladeira lá, que a gente chamava Escorrega, lá vai um. Aí eu chegava ao lado do Colégio Marista. Mesmo, caminhando. Ali. Eu ia caminhando por ali. Isso quando era menino, nos primeiros anos mesmo de colégio. Então, tive uma infância muito, muito movimentada, muito interessante. A conformação geográfica ali, tinha o sítio Ponta Verde, que era esse do seu avô, e os Nogueira também tinham uma parte mais da Jatiuca, né? Depois da Avenida Jatiuca. Isso, né? Depois, da São Nova Rochela seguindo, aí você tinha logo vizinho a gente, o seu Teixeira, era um senhor que tinha um sítio também muito grande. E mais na frente você tinha a família Nogueira,
que tinha uma área espetacular, que onde a área principal dela é onde tem o Estela Maris. Todo o Estela Maris era da família Nogueira. Que coisa. Tudo sítio coqueiro, né? Tudo sítio coqueiro. Coqueiro. Isso mesmo. Mauro, e aí foram quantos irmãos você teve? No total são 6 irmãos. O Álvaro, eu... Mais velho, né? Mais velho, eu, o Hélio... Que faleceu. Não, que faleceu foi o Luiz. Foi o Luiz. O Hélio, a Laura, o Luiz, que infelizmente faleceu, e a Eliana. Tem duas São mulheres. 2 mulheres e 4 homens. Que maravilha. Né? Ele, na verdade, vieram 3 homens, depois uma mulher, outro homem e outra mulher. O que foi determinante, aí tua vida, marista e tal, chega a época de fazer vestibular, acho que você fez administração. Administração, isso. Né? E de onde vem a coisa da hotelaria? Foi pela geografia? Quando vem um insight de dizer, não, eu vou por aqui. O que aconteceu? Eu, com 14 anos, eu estava querendo fazer uma viagem de navio até Manaus, tinha 2 navios, chamava Rosa da Fonseca e Ana Nery, que saía de Recife, até Manaus. E alguns amigos, mas meu pai disse que não, que eu só iria no outro ano, no ano seguinte, que era quando eu fazia os 15 anos e eu ia ganhar essa viagem, né? Que já era uma coisa maravilhosa, né? Muito boa. Mas eu queria viajar com meus amigos. O que é que eu fiz? Eu fui numa agência de viagem chamada Mundial Tour, que era da dona Messia Pacheco, e conversei com ela quantas passagens eu tinha que vender para ganhar a minha. Então, a Messia, na época, começou a fazer... me falou 12 passagens. Começou a fazer turismo. Isso. Já. Aí eu comecei a trabalhar a venda né, de passagem. Sendo que eu trabalhei muito, mas só consegui vender 3. Então, no primeiro momento, foi uma decepção. Quando chega o ano seguinte, eu já tinha minha passagem garantida que meu pai estaria dando de presente. Mas eu me encontrei com uma pessoa que me perguntou se eu continuava vendendo as passagens. Eu, na hora, não estava mais, que eu já tinha desistido, eu, na hora, respondi que estava. E aquilo me despertou. E eu fui atrás de informação e continuei vendendo as passagens. E vendi um número muito grande. Dessa vez você acertou, né? Eu vendi, ganhei passagem, eu vendi 2 passagens que eu ganhei, para você ter ideia. Então, eu aprendi muito nesse momento. Porque eu vi que as coisas têm que ser com muita luta, você tem que ser determinado. E, por sorte, eu encontrei uma pessoa que me perguntou se eu ainda vendia passagem, senão eu tinha desistido. Então, aí eu aprendi que você não pode desistir no meio do caminho. Você tem que persistir para você atingir seus objetivos. Daí eu comecei a ter gosto sobre turismo, né? Eu tenho uma visão diferente do turismo. E quando foi já em 74, 75, meu pai estava fazendo um prédio de apartamentos na Ponta Verde, que é onde é o Hotel Ponta Verde, e não estava vendendo, não conseguiu vender. Dificuldade grande as pessoas comprarem naquela época, apartamento lá, era uma coisa nova na região. E na apartamento era uma coisa nova em Maceió, né? Só era em Maceió, dois ou 3 prédios. Já era em Maceió, mas em Maceió já tinha vários prédios, já tinha vários prédios, mas na Ponta Verde já era menos. Foi quando, conversando com o engenheiro, o arquiteto, que era o Dr. Mário Fortes, a gente trocando ideia de transformar ele em um hotel. Transformar o prédio no hotel. Levamos isso para meu pai, ele topou, e aí a gente trabalhou para mudar para hotelaria, o prédio transformando em um hotel. Eu, na época, logo paralelo, eu já com 18 anos, aí eu via que precisava de uma boate. Na época, se você lembra, a gente só tinha Arcos no centro da cidade. E eu achava que precisava de uma boate aqui na Orla, que só tinha na cidade. Meu pai, lógico, com razão, eu tinha 18 anos, não queria, não estava aprovando a ideia. Mas eu fiquei insistindo, né? Até que ele, assim, meio chateado, mas me liberou. Disse que eu poderia fazer, que ele não ajudaria. Eu sempre guardei meu dinheiro. E terminei montando a discoteca Estalo, em 1977. Fez história, Fez história. Da juventude. Juventude, isso. Que é a discoteca Estalo. A discoteca, Paulo, é lógico que lá era um escurozinho, aí a pessoa não percebia, mas os bancos
foi eu mesmo que fiz. Os espelhos. Eu não tinha dinheiro para montar, ele tinha que fazer com as ferramentas que eu tinha. Os espelhos todos, fui na Cristal Vidro, sou Ricardo, e consegui a sobra dos espelhos da Cristal Vidro que não prestava, porque ia para o lixo. Aí eu consegui uma quantidade e eu ia lá e ia colando um pedaço por pedaço, né, para ter espelhada, né, porque boate, ficou até bonito, né? Ficou até bonito, os pedacinhos, tudo. Pedacinhos, e a gente foi com cuidado para ninguém se machucar. Então, a luta sempre foi assim na luta, né? E quem discotecava? Lembra do Roberto, primeiro? Roberto. Foi o tempo todo ele? Foi o Roberto, não foi o tempo todo, o Roberto teve o Moisés, mas o Roberto foi para... Marco Aurélio discotecou. Marco Aurélio também, que era do Marista, do Marco Aurélio também deu algumas canjas lá, parte lá, né? Mas... Rapaz, a Estalo, você foi agora, rapaz. Foi uma bom essas entrevistas aqui, porque eu vou lembrando das coisas. Foi uma época muito boa, muito boa. Foi quanto tempo mesmo. De Estalo? 2 anos, porque eu terminei vendendo a boate, a discoteca, na época até no auge, para eu investir junto com meu pai na reforma do hotel, da construção do prédio para hotel. Aí eu entrei como sócio com ele, certo? Entrei vendendo a boate e me dedicando totalmente ao hotel. O hotel, Paulo, também tem as histórias interessantes. Quando ele abriu em 1980, a gente não tinha dinheiro suficiente para montar o restaurante, por exemplo. Tá? Aí o que é que eu fiz na época? Para ter um café da manhã. Conversei com o seu Carlos Pedrosa, que era dono de um buffet. E dono do restaurante da Fênix. Da Fênix, isso. Aí, meu parente ainda. Conversei, Pedrosa, pronto. Conversei com ele e fiz uma parceria. Ele pegou a mesa de buffet, colocou dentro do restaurante, certo? Levou fogão, material dele, lá para o hotel, que eu não tinha grana para poder montar, e tinha que dar o café do hóspede, e fiz um acordo com ele, um preço do café da manhã dele que eu pagava e batia as contas com o aluguel do restaurante. Então foi fiz uma parceria. Primeiro caso de terceirização. Foi uma terceirização, foi isso mesmo, foi uma terceirização mesmo. Bom, rapaz. Isso em 1980. Não era comum esse não, tipo não existia. Não. Aí a gente fez essa parceria até eu ter condições de ir melhorando. Então o hotel, quando eu iniciei Ponta Verde, eu não tinha nem um carro de compra, não tinha lavanderia, não tinha televisão era alugada. E aí as coisas foram sendo conquistadas, né? Aos poucos, eu sempre tinha na minha cabeça que o cliente saindo feliz, ele voltaria. Então, graças a Deus, o Ponta Verde foi tendo sucesso, sempre com uma boa equipe, e aí a gente foi evoluindo. E para conseguir, Mauro, porque a hotelaria usa muito produto, desde rouparia, esse negócio nunca teve aqui em Maceió, no começo. Como era isso, para você conseguir colocar essas coisas no hotel? Como era para fazer, encomendar o lençol? Porque o Maceió era muito pequeno. Então, como é que você fazia para isso acontecer? Na época, já existia alguma lavanderia meio precária, tá? Mas que atendia o básico, tá? No início. E aos poucos, a gente foi estimulando que pessoas investissem e montassem lavanderia com mais capacidade, né? E depois, em determinado tempo, a gente montou a lavanderia do próprio hotel, né? Hoje a gente já resolveu, já meus filhos na gestão, que estão na gestão do hotel, já houve a mudança da lavanderia, já tem lavanderias com capacidade extraordinária e hoje é terceirizado a parte da lavanderia. Você acompanha. Eu na parte da hotelaria, Paulo, alimentação, tudo isso, porque a gente olha assim, é muita coisa, né, que você, né, muito fornecedor ali. Isso é verdade. Então isso de alguma forma, você com e a rede hoteleira aqui, você pode dizer que ela incentiva a geração de emprego, de renda, né, de outros apetrechos que precisam. Sem dúvida, Paulo. É uma cadeia, impressionante, que traz muita grana, né, que emprega muita gente. Isso mesmo. A hotelaria, quando você tem, vamos dizer, você constrói um hotel com 150
pessoas da sua equipe, ela representa, na realidade, mais 600 pessoas, porque ela agrega vários tipos de serviço. Olha mesmo, Paulo, na parte do hotel, como eu estava dizendo, meus filhos hoje, Maurinho e Ana Laura, desde 2017, 2008, eles já começaram a trabalhar no hotel, adquiriram experiência fora, trabalharam fora, adquiriram bastante experiência para depois vir trabalhar aqui comigo. E eles foram conquistando espaço. Não era porque não tem nada de graça, não, né? eu não ganhei nada de graça, né, Mauro? Não, mas até por eles mesmo. Eu dizia claro para eles assim, disse, olha, se quiserem trabalhar comigo, tem que ser profissional. Se não quiser, você já vai ter garantido um valor que você vai se manter. Então, não precisaria nem trabalhar. Não tem problema nenhum. Mas se quiser trabalhar comigo, tem que ser profissional. E até mesmo, muitas vezes, se você tiver a pessoa errada numa empresa, você acaba com aquela empresa. Às vezes é melhor, se a pessoa não tem aptidão, se a pessoa não gosta daquilo, é melhor ele ter executivos que toquem a empresa do que ter aquela gestão. No caso, meus filhos, foi uma coisa muito boa. Maurinho sempre foi apaixonado por hotelaria desde pequeno. A Ana Laura é apaixonada por... Quantos filhos, Mauro? São 6, ou 3. 3. Maurinho, Ana Laura e Maurício. E aí eles assumiram, né? Já em 2017, já estava assumindo já como diretores da empresa. E eu fui saindo aos poucos, né? Mas em 2013, voltando até um pouquinho em 2011, desculpa, eu fui implantar o hotel na Praia do Francês. Aí foi eu que fui implantar. Eu fui para lá, fui respirar a região e fazer toda a parte de implantação. O Maurinho ia para o apoio, também a Ana Laura com apoio, mas quem estava no dia a dia foi eu. E os dois assumiram 100% o Hotel Ponta Verde em Maceió. Então, os meus filhos assumiram 100% o Hotel Ponta Verde em Maceió em 2011. Depois que eu implantei o Ponta Verde e Praia do Francês, que inauguramos em 2013, aí em 2017 os dois assumiram também Ponta Verde e Praia do Francês. E a partir de 2017 eu fui saindo da parte do hotel, eu funcionando mais como conselheiro. Em 2020, que foi até no ano da pandemia, eu já saí de dentro do hotel, meu escritório não é mais dentro do hotel, eu montei um escritório fora, onde eu já me dedicava ao mercado imobiliário. Então eu já me dedico há mais de 30 anos ao mercado imobiliário. Que é uma coisa que vem lá de trás. Eu me lembro, sua família sempre lidou com isso. Isso né? mesmo. Eu acho que o pessoal da Dumont, o Hélio, meu irmão. A Dumont que era casado com a Mônica. Com a Mônica. Isso, eu me lembro disso. Eu me lembro deles ali na praia da praia da Avenida jogando frescobol, né? O Elinho foi que fez o Aldebaran. Ele sempre foi ligado nisso, né? Ele sempre foi. Elinho sempre tem uma visão fantástica. Projetos que às vezes não davam muito certo, mas ele sempre na frente. Fazer mais. Sempre fazer mais, isso é verdade. Aí eu passei, Paulo, a me dedicar ao mercado imobiliário. Mas de que maneira? Não era imobiliário como uma corretora. Já há muitos anos eu adquiria áreas que normalmente as pessoas não queriam, não estava, e na minha visão tinha muito que desenvolver, como foi a própria região de Milagres, certo? Isso, que a gente foi lá para Milagres. Investimos lá em área, né, em Milagres, e o meu filho mais novo, o Maurício, ele montou uma empresa chamada Tamo Junto, e que realiza, Paulo, há 14 anos, um dos melhores Réveillon do Brasil. Do mundo. A gente tem que ser logo assim, Mauro. Eu posso dizer a você que também é considerado bem pessoas do mundo inteiro, do mundo, né? Vem de vários países para participar do Réveillon. Responsáveis, vocês e o menino Serginho também com aquele negócio daquele que ele faz, como é que chama aquilo? Celebration. Vocês são responsáveis por cravar Maceió como os destinos mais importantes do Réveillon, né? Isso eu estou errado com isso? Não está. Estou falando alguma besteira? Não, está certo, sim. Maceió é realmente esse destino. Sendo que o Serginho foi o trabalho aqui em Maceió. Na região de Milagres, aí foi Maurício, certo? E Maurício foi que fez esse belo trabalho na região, belo trabalho. Você já tinha lá, que eu me lembro, ali no Marceneiro. Eu já tinha propriedade. Já tinha ali, né? Isso.
que foi, ele realiza o Réveillon dentro dessa fazenda que a gente tem, a fazenda Beira-Mar. Que é marceneiro. Marceneiro. Não é milagre. Aquilo é milagre? É milagre, porque lá chama-se Rota Ecológica do Milagre. Da Barra de Camaragibe. Da Barra a Porto de Pedra, lá chama-se Rota, tudo. Chama-se Rota Ecológica do Milagre. São Miguel dos Milagres que é um município que está no meio da rota, né? Está na rota. E que Milagres veio de São Miguel dos Milagres, porque foi um nome sugestivo, foi um nome que deu um mote bom, né? E então ficou Rota Ecológica dos Milagres. Então toda da Barra de Camaragibe até Porto de Pedra é Rota Ecológica dos Milagres. Isso oficialmente, né, pelo governo, como é o nome dessa região. E o Maurício, com os Réveillon, em seguida ele viu um mercado de casamentos, que eu olhava assim, não enxergava. Não enxergava. Né? Quando ele me falava que ia construir uma capela, eu não via naquele primeiro momento, sabe, eu achava que era uma coisa que ia ser difícil. Paulo, graças a Deus hoje, quer dizer, já há muitos anos, ele realiza por ano em torno de 80 casamentos por ano, certo? A economia na região mudou completamente, porque os casamentos é o ano inteiro. São eventos do ano inteiro. Então a pessoa não vem para passar só um dia no casamento, ele passa praticamente a semana. Não é o ano novo, não é o Réveillon, né? Então o que é que isso provocou? Uma geração de emprego impressionante. Para a região. Para a região. Então, isso eu fico muito feliz. Por isso que é um particular da sua ação, assim, onde você, como você tem organiza isso do ponto de vista profissional, onde você bota a mão ali em volta, por exemplo, francês. Isso aí. Quando o hotel foi para lá, as coisas começaram a mudar ali em volta. E hoje o francês é irreconhecível. Eu mesmo que moro aqui, passei assim 6 meses sem ir, quando volto, rapaz, isso aqui... As novidades. É isso. Quando a gente vai para uma região, Paulo, a gente procura desenvolver a região como um todo. Otimizar aquilo tudo. A gente procura verificar o potencial de mão de obra e preparar as pessoas da região para trabalhar. A gente olha o que é que tenta, vamos dizer, como você falou no francês. Quando a gente foi para o francês, não tinha saneamento. Então a gente trabalha para que tenha saneamento. Então a gente se junta com a comunidade e vai ao poder público para poder ter segurança. Era seríssimo. Hoje é uma das regiões mais seguras do estado de Alagoas. Certo? Então, vamos dizer, quando a gente foi para lá em 2004, que a gente adquiriu as áreas, mas só inauguramos o hotel em 2013, quando a gente entrou com uma parte do projeto, muita gente, teve pessoa da prefeitura que falou assim que não seria bom aquele nível de hotel, porque a região não teria mão de obra para esse perfil de hotel, que é um hotel 4 estrelas. Eu, na realidade, Paulo, quando a pessoa me falou isso, eu fiquei calado, mas disse a ela que exigisse o número de pessoas que morassem em Marechal Deodoro para trabalhar no hotel, colocassem um documento para mim, e eles colocaram 25% de pessoas que teriam trabalhadores de Marechal Deodoro. A gente tem hoje, Paulo, mais de 80%. E por quê? Uma região como Marechal Deodoro, onde tem musicalidade, onde tem cultura, história, gastronomia, já estava pronta. O que precisava era trabalhar. Já era uma pedra preciosa que precisava só polir. E o povo de lá é um povo maravilhoso, com uma capacidade extraordinária. Quando a gente foi para a Praia do Francês, Paulo, levantamento da própria prefeitura, lá tinha 270 pessoas com carteira assinada. Hoje tem em torno de 2.800 pessoas, olha mesmo, são 2.500 pessoas a mais de emprego, de geração de emprego, de carteira assinada. Não estamos falando vendedor ambulante, no informal, né? Que também cresce. É de carteira assinada. Porque o turismo, quando ele é desenvolvido numa região, ele puxa vários outros tipos de empresas, de prestadores de serviços, de restaurantes, de bares, outras pousadas. Transporte, isso tudo. Táxi, tudo. Artesanato, tudo ele puxa. Então, o francês hoje é esse local maravilhoso, né? E ainda com potencial de crescimento muito grande. Então a gente continua nessa luta.
O Maurinho hoje é que está mais no dia a dia na região do Francês. Eu entro com apoio e entro também com a parte dos investimentos imobiliários que temos na região. Então, na realidade, eu faço parceria. Crescendo muito aqui o Sul, não é? O Sul, isso. O que eu me dedico hoje é a Ponta Verde Empreendimento, que eu pego áreas e desenvolvo parcerias com várias construtoras. A gente faz parceria para fazer um loteamento, faz parceria para fazer um prédio, né? Então, a gente... Não faz corretagem? Não fazemos corretagem. Eu pego a área... Terceiriza a corretagem? Toda a corretagem... Hoje em dia é toda terceirizada. Corretagem é o corretor. Né? Então, eu 99% de tudo que eu negocio meu, tanto eu compro como vendo através de corretores. Antigamente era diferente, o cara fazia e vendia ele mesmo. Não, eu mesmo trabalho junto com os corretores de imóveis, né? E temos produtos imobiliários em vários locais, tanto em Marechal Deodoro como aqui em Maceió, em vários locais. Eu moro ali na Cruz das Almas, Mauro. Eu vou muito naquela região. Eu contei ali, tem 35 prédios até Garça Torta sendo feitos, cara. Isso. É um negócio impressionante. Olha mesmo, Paulo, essa parte daí, por exemplo, a gente fez 2 prédios que foi em parceria com a Moura do B, que é ali logo depois de Jacareci, que foi que deu até o start para a região. Tá? Se discute muito em relação à parte de prédio e altura de prédio. Olha mesmo, Paulo, o que tem que analisar é o seguinte, o problema não é só a altura, é o afastamento. Se existe, ele é mais alto e existe um maior afastamento, existe a ventilação, existe tudo. Quando a pessoa fala bem assim, a uma altura de 20 pavimentos é muito. O que é muito? Aí você vai para Fortaleza, 50 pavimentos, você vai para Recife, 50 pavimentos. Para Dubai. Não, Dubai já é um outro país, já é uma coisa. Eu estou falando no Nordeste. Daqui mesmo. Eu não estou falando de... Recife Então, mas olha mesmo, mas o dele é sem muito afastamento. O que tem naquela região é com afastamento. Então isso é muito importante. É que ele tem um afastamento de um prédio para o outro. No momento que ele tem afastamento, ele tem ventilação, ele tem visão de trás. Se bota mais baixo e a ocupação de solo maior, é pior. Certo? É verdade. Então, as pessoas discutem muito a altura. Tem que discutir altura, discute a altura, mas tem que discutir principalmente afastamento. Agora, tem que ser discutido de uma maneira que não inviabilize o investimento na região. Porque investimento na região significa o quê? Geração de emprego. Significa o quê? Arrecadação de imposto. Então, a coisa tem que ser estudada de uma maneira que tenha um respeito ambiental na região, tá? Que seja bom para as pessoas que moram também na região, né? E que viabilize a geração de emprego. Então, esse ponto é que tem que ser conciliado. Você não pode... Senão você está dando com a mão e tirando do outra, né? Sim. Isso que eu falei aqui é visível, né? Onde você chega, você ao redor ali, onde você bota os seus empreendimentos, ao redor ali começa a surgir uma forma diferente de organização. O francês hoje lá também, aquela região de Milão, eu só tenho uma queixa. Isso pode falar. Eu acampava muito ali naquela região. Lembra que o Tonho Cotrim tinha uma casa ali, não ia ninguém ali. Ali a gente vivia, eu estou mais acampando. E eu comprava quase de graça, os polvos e as lagostinhas, agora é caro que só danado. É isso, porque o progresso também traz isso. O cara começa a valorar, né? Que era de graça. Isso, porque quando você tem Os coitados não viviam disso. Isso, quando você... Hoje eles vivem. Vivem disso, né? Hoje você vê... É uma região muito farta, né, mano? Farta, você vê, um pescador hoje com um carro dele próprio, os filhos estudando. Então, você mexe com a economia. Então, não tem como um local que ele desenvolva, que ele se valorize, que o preço não modifique. Como também o salário é outro, não modifica. Porque é uma região que você, só na região, só está desempregado quem não quer trabalhar. Só. Certo? E hoje é disputado as pessoas boas na região. Então, isso é muito bom.
Porque no momento, isso aí significa que o salário aumenta. Se você tem um desemprego, o salário é baixo. Como é que você aumenta o salário das pessoas? Com geração de emprego. Se não tiver, Paulo, se eu chego e anuncio para contratar um motorista, aí apresenta 70 candidatos. Porque já houve isso, da gente anunciar funções e o número de gente é muito grande. Então, é lógico que isso desvaloriza o próprio profissional, porque é muita gente que estaria desempregada. Na região, graças a Deus, só, como eu disse, que só está desempregado quem quer. Como na região também em Marechal Deodoro. É uma região que está tendo uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando. Eu tenho orgulho de dizer que hoje a gente tem gerente que começou como comins, aprendiz de garçom e hoje é gerente no hotel. Quer dizer, as pessoas têm uma capacidade... Muda a vida das pessoas. Tem uma capacidade extraordinária de crescimento. O que a gente precisa é dar a oportunidade de preparar essas pessoas. No francês, Paulo, a gente contratou na época uma empresa onde a gente fez um levantamento de todas as pessoas que moravam num raio de pelo menos 3 quilômetros de onde eu ia fazer o hotel. Ele foi casa por casa e saber o potencial de cada pessoa, para a gente já ver o potencial e melhorar aquele potencial daquelas pessoas. Aí contratamos o SENAC, montamos uma escola lá no francês, onde preparamos a mão de obra não só para a gente, mas tudo que fosse restaurantes e bares na região. Algumas pessoas eram preparadas para vir trabalhar até em Maceió. Então, ele preparou muita gente da região para trabalhar aonde ele quisesse. Para o mercado do turismo. No mercado do turismo. Né? Porque a mão de obra é muito importante. Sendo que o nordestino tem uma capacidade extraordinária, Paulo. De aprender, né? De aprender. Se adaptar. Adaptar. O nordestino é As maravilhoso. condições mais adversas... Você vai para São Paulo, Paulo. Cheio de Os melhores profissionais são nordestinos. Então, ele tem capacidade. Sushi Man. Olha, que coisa. Diz que tem sushi man nordestino trabalhando no Japão. É isso mesmo. Isso mesmo. Que coisa. Nordestino é fantástico. De sofrimento, né? O cara vai ali se aprendendo, né? Com o sofrimento, ele vai aprendendo. Mas, Mauro, a gente está falando muito de negócio e falar um pouco de você, do emocional, que você é um cara de um coração fantástico, e falar de duas coisas. Primeiro, da família, assim, netos, quantos são? O que é que os netos fazem com você? Sabe do nome de todos para decorar aí, porque senão vão reclamar depois. Não. Eu tenho o Matheus, que tem 12 anos, né, que foi o primeiro neto. Um menino espetacular, maravilhoso. Todos eles são maravilhosos, né? Aí depois tem o André, tem o Guilherme, tem o Lorenzo. Aí que eu tive primeiro foram 4 homens que vieram. Depois vieram 2 meninas, né? A Maju, Maria Júlia e a Ana. Então são... Todos os meninos e meninas... De cada filho eu tenho 2 netos. Então todos estão casados, então a família aumentou mesmo. Todos eles. E outra, agora tocar aí numa coisa que é um xodó seu e que eu participo dele, graças a Deus, que é a nossa turma do Marista de 1976, que você é o grande, você e os amigos lá, mas você com ponta de lança, é o grande... organizador de uma festa que tem esse tempo todo, desde 76. E a gente nota que isso mexe com você, né? Que isso... fala disso aí, desses amigos, o que é que... desse sentimento seu, assim, vai lá fundo, de onde é que você tira isso? Porque, amigo, a gente vai, mas você é responsável por uma coisa que, de certa forma, congrega. Às vezes, o pau canta, como nessas épocas de eleição, você vai lá, chama um, chama outro e tal. Mas como essa, que parece uma coisa... Mas é uma coisa que congrega toda uma geração, irmão, de Maceió. É uma geração que deu certo. Você vai olhar uma geração que... Está aqui, está ali, um está no outro canto. Onde essa geração se meteu, aconteceu, como diz a história. Fala um pouco dessa nossa festa lá de 1976. Paulo, quando a gente vai ver, nós temos amizade há mais de 50 anos. Porque 76 é quando saímos, mas a gente já era amigo antes. Então, vamos fazer para o ano 50 anos. Então, já temos hoje mais de 50 anos. Certo? Que somos amigos. A amizade
eu vou dizer, uma vez, numa entrevista, a pessoa me perguntava vários itens, né? Como se roupa, perfume, livro, bebida, e eu ia respondendo. E me perguntaram assim sobre amigos. Aí eu respondi, tempero da vida. Respondi, Paulo, de supetão. E depois porque ela veio do coração, certo? Porque amigos é o tempero da vida. Você tem uma vida sem amigos, ela é insossa. Certo? Você tem a família, que é muitíssimo importante, é a base. Mas é importante você ter amigos. Está comprovado. É como se diz, ter amigo faz bem à saúde. Você vive melhor. Então, isso eu aprendi com meu pai, e eu sempre procurei preservar meus amigos. Né? E a turma Maricha, graças a Deus, eu comecei cedo na parte de negócios, e Deus me iluminou, agradeço muito a Deus por ter me iluminado, e resolvi já há mais de 45 anos, mais de quase 50 anos, eu mesmo financiar a nossa confraternização. Então, eu sempre convido os amigos e cada um pode levar o seu uísque preferido, o seu vinho preferido. Mas tem lá! Tem lá. Aí sim. Quem quiser levar o seu, ajuda. Quem quiser levar o seu uísque, o seu vinho, leva. Mas a comida, os tira-gosto, o som, torta a torta, a sobremesa e cerveja. Aí tem tudo à vontade. Caipirinha, caipirosca, tudo à vontade. Mas aquele que hoje quer tomar o seu vinho diferenciado ou alguma coisa, pode levar sem problema nenhum o seu uísque. Normalmente... Quando é que vai ser esse ano? Vai ser 14 de junho. 14 de junho. Né? Então, é uma data maravilhosa. Você falou até um pouco em relação até da política que a gente tem que contornar. Tal. É o que eu até converso muito com meus amigos, Paulo. Eu me admiro uma pessoa perder amizade pela política. Tá? Não vale a pena. Isso não significa, não significa que eu não tenha meus pensamentos políticos. Não significa que eu não possa debater, não é discutir, debater com uma pessoa que tem uma visão diferente da minha. É lógico, você quando debate com uma pessoa que tem uma visão diferente da sua, você engrandece mais, você abre novos conhecimentos. Eu tenho até um pensamento que eu digo, ruim não é mudar de ideia, ruim é não ter ideia para mudar. Ter ideia para mudar é informação. E às vezes você briga com um amigo, discutindo em relação a um determinado candidato, que mais tarde ele está abraçado com outro e você perdeu sua amizade. Então, eu respeito muito a política, eu procuro acompanhar a política, mas eu nunca deixo... né? Porque você intervém, eu sempre vejo você cobrando, você sentado nas mesas de negociação. Isso. Né? Mas eu sou o seguinte, vamos dizer que se eu chego um determinado candidato a prefeito e eu dou preferência para um determinado candidato e ele não foi eleito. Aí o candidato foi Mauro e foi Paulo. O Mauro perdeu, o prefeito é o Paulo. No momento que ele é eleito, Paulo, você tá lá. Eu estou lá para ajudar e vou estar torcendo do fundo do coração que ele tenha sucesso. Eu também sou assim. Certo? Eu quero o sucesso da pessoa. Porque o sucesso dele é o sucesso da nossa cidade, é o sucesso para todos nós. Então, eu sempre trabalho para que a pessoa tenha o maior sucesso. Agora, o que é trabalhar para ter sucesso? É levantar os problemas. Se um prefeito ele tem algum problema, tem alguma coisa que não está indo bem, com a educação, você vai pontuar e você vai levantar. Negociação, né? Chegando. Você vai pontuar, você vai levantar. Poder de pressão. É isso que a sociedade tem que exercer, né, sobre o seu governante. Mas é um poder de pressão sem de respeito. Certo? Você tem condições de levantar as coisas com respeito. Tá certo? Às vezes a pessoa, quando levanta um assunto, já levanta chutando na canela. Aí isso não se resolve. Eu falo às vezes com a minha esposa assim, vamos deixar desse estado de beligerância, né? Porque às vezes o cara já vai disposto para a briga. Né? Aí quando você vai para um assunto já disposto a brigar, aquilo não vai ter nenhuma consequência boa, né? Mauro, vamos fazer o seguinte, a gente falou e vamos mostrar umas fotos agora para a gente ir comentando e mostrando um pouco disso tudo que a gente falou aqui. Vamos lá, John, nosso diretor aí, olha, aí é Maurinho
e Ana Laura. Ana Laura que estão agora à frente dos projetos dos hotéis. Isso. Vai ter outro Ponta Verde? Isso, vai ter na Praia do Francês. Na praia também? Na Praia do Francês, Eu pensei que você estava fazendo para o norte, não? Não, na Praia do Francês. No norte, lá onde tem aquela... Ipioca Beach. Ali não, Ipioca é meu sobrinho, um projeto maravilhoso. Meus sobrinhos, que é o filho do Lula. Né? Certo. Mas vocês não têm lá dentro não também? Não, eu tenho um apartamento que eu comprei lá. Sim, eu pensei que o Ponta Verde também ia para lá. A gestão é deles, né, do Maciomar. Então, a gestão Ponta Verde está com os meninos. A gestão do Maciomar. A do Ponta Verde, assim, Ponta Verde está com os filhos. Isso, ali está, no caso, Ana Laura, eu, minha mãe, Ana Lídia, né? O Maurício, que é quem tem a Tamo Junto, que faz os casamentos, Réveillon e Milagres. Milagres. E o Maurinho. O Maurício, Paulo, mora em Milagres. O filho dele, os meus netos, estudam em escola pública na região. Olha que maravilha. Certo? Tá vivendo a região. Respira a região. Aí é a turma boa. Então ele lá. Eu, Silvana e meus netos. Eita, xodó, né, Mauro? Xodó. Faz o que quer do É maravilhoso. Vamos lá. Aí, Maurício, no lado direito. Vou para o lado da esquerda. À esquerda, o Maurinho, Ana Laura, eu, a Silvana, minha esposa, e o Maurício. A minha dupla Maurício é mais novo, né? O Maurício é mais novo. A minha dupla aí. Maurinho aqui no lado esquerdo e Maurício do lado direito. Aí é peso pesado. E aí, na nossa festa. Os amigos aí, no caso, Gerson Fonseca, você, né? Amigão de longa data. Gordo. Eu e a Babi. E a Babi. Babi lindona. Isso. As meninas todas bonitas, bonita, né? Todas continuam bonitas, viu? Eu vejo lá na festa, todas estão bonitas, né? Aí é uma homenagem que recebi da ABIH, né? Uma homenagem muito bonita, né? Pelos trabalhos realizados. Aí foi em Maceió, essa aí foi em São Paulo como hoteleiro a nível nacional, a nível do Brasil, dado também pela ABIH nacional. A primeira foi a ABIH estadual. E aí foi a BH nacional, né, em São Paulo. Nossa turma marista aí, nossa turma marista, nossa confraternização, que vai ser dia 14 de junho. Isso aí foi na Barra Nova. Essa foi na Barra Nova. Agora, aquilo ainda é seu lá? Não, eu vendi aquela casa. Rapaz, eu estou pescando muito naquela região ali. A erosão maravilhoso. Mas a erosão continua, né? A erosão continua em algum setor. Em alguns cantos, mas na parte da casa não atingiu, não. Naquela casa não atingiu, não. Aí é o loteamento. Aquele que a gente Ponta Verde, que ele falou. O primeiro, né? Que é de 1953. Essa é a foto original do loteamento da Ponta Verde. Maravilha. E aí é o Hotel Ponta Verde no início. Olha, eu gosto dessa TV por isso que você sai recompondo um pouco a geografia de Maceió. Olha, no início meu não tem nada do lado, quase nada. Isso mesmo. Que coisa, olha. Que maravilha. Aí o hotel já atualmente, né? Aí o Hotel Ponta Verde Praia do Francês. Certo. Maravilha, Mauro. Ele dá gosto de você ver assim, né? Assim, quando você vê as fotos, vê o conjunto, né? Como é que você se sente assim, o ser humano como homem hoje em dia, do ponto de vista da realização? Você aposta em mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você queira fazer? Sempre tem que ter alguma coisa, né? Você é um cara inquieto. Então, você chegou num ponto que já realizou muita coisa, mas as próximas realizações, o que é que você acha que vem pela frente, o que é que você está se preparando, o mundo está mudando, né? Toda essa nova conformação, nova ordem econômica vai surgir, sem dúvida, daí. É irreversível isso aí, né? O império, né? O grande império está com problemas para
para administrar o seu poderio, né? E o mundo vai ter uma nova ordem, a China surgindo, então a gente está vendo que uma nova ordem econômica vai surgir. Né? E o que é que o Mauro, como empresário, como cara visionário que está estudando, vendo tudo isso, o que é que ele está observando disso e para onde você vai tocar o fio agora? Vai continuar no mercado imobiliário? Primeiro assim, eu procuro olhar o todo, eu procuro focar no que eu tenho que fazer. Às vezes a pessoa fica tão preocupada no entorno e o de fora e não se concentra naquilo que ele tem que fazer no dia a dia. Então eu procuro focar nessa parte. Eu procuro analisar a situação geral do mundo, né, do Brasil e do mundo. Mas só extraindo dela o que lhe serve. O que serve de informação para aquele momento. Senão você vai morrer de véspera nas coisas. E me dedicar. Sendo que, por exemplo, temos hoje 67. Eu faço agora em julho 67. Você já está com 67. Então o que é que eu procuro hoje? Valorizar a minha vida. Agradeço muito a Deus. Eu queria ouvir. Agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida e o que está acontecendo na minha vida. E eu vivo o meu momento, valorizando o meu momento. Eu não me lamento de qualquer dificuldade que eu tenho. Se eu estou com um problema e eu não, na coluna e eu não estou podendo mais correr, eu valorizo o caminhar. Eu agradeço a Deus porque eu posso caminhar. Então, eu costumo até dizer, Paulo, digo para os meus filhos, que existe uma maneira de você exercitar a felicidade. Do mesmo jeito que você exercita o físico, a maneira para você ser feliz. Como é que você consegue ser feliz? Você consegue ser feliz quando você exercita a gratidão. Pratica, né? Se você não praticar... Não você, quando eu digo exercitar, é através de pensamentos e atos. Tá certo? Buscar, né? Isso, Mauro. Buscar, sempre está buscando. Através de pensamento, palavras e atos. Porque você também falar quando está grato a uma pessoa... A palavra tem poder. Tem poder. Então é muito importante. Então, o que acontece com a maioria, um percentual grande das pessoas? Ele não valoriza a vida dele, ele não valoriza o que ele tem. Eu sempre, em toda etapa da minha vida, eu valorizei o meu momento, como eu tivesse. Eu valorizar aquele momento. A dificuldade naquele momento, eu valorizar o que é que tem de positivo. Então, é como eu costumo dizer, se você não tem um carro e passou a ter uma bicicleta, valorize que tem uma bicicleta e lute para ter uma moto. Você tem a moto, não fique querendo só ter o carro, valorize a sua moto. Pense agradecendo que você tem a moto. E lave ela todo dia, dê brilho, mas pense, né? E pense no carro. Quem fica pensando no que quer, sem valorizar o que tem, ele não consegue ser feliz. Ele pode ter tudo e ele não vai ser feliz. A mesma coisa, Paulo, é a amizade, é a família. Se eu tenho um amigo e eu só olho o defeito do amigo, você nunca vai ter bons amigos. Todos nós temos muito defeito. Então você tem que, antes de tudo, em um amigo e na família, no seu filho, você valorizar o que ele tem de bom. Aí você olha o que ele tem de bom. Se ele tem algum defeito, você maneira. Certo? E se tiver condição de ajudar, dar um toque para ele em alguma coisa, você vai dar um toque com respeito. Mas você tem que valorizar as pessoas que estão ao seu redor, olhando o que ele tem em cada um de bom. Infelizmente, o percentual grande das pessoas olha mais o que as pessoas ao seu redor têm de negativo. Aí isso é ruim para ele e para as pessoas. Então, eu hoje procuro viajar, não existe nada, Paulo, não tem negócio mais importante no mundo que eu bote acima de um momento com meus amigos, com minha família. Se eu tiver um amigo e me chamou, vou fazer uma viagem, nem que eu tenha um negócio, eu relevo, um jeito. Eu adio, eu vou adiar. Se não acontecer, não aconteceu. E eu viajo. E viajo e boto lá no meu celular, estou de férias. E só me posiciono não depois. Me incomoda. Então, eu procuro conciliar a vida dessa maneira. Hoje eu procuro continuar com meus negócios, sempre estou desenvolvendo novos negócios, né? Mas conciliando com a vida, né? Conciliando com os amigos. Mauro, a gente está encerrando aqui nosso tempo, um bate-papo maravilhoso, foi legal estar com você aqui, rapaz, já era para a gente ter feito isso há bastante tempo, mas sua vida é muito
atribulada, como dizer, muita coisa para fazer. E deixo aqui para tuas despedidas, e dizendo que eu gostei muito. Espero que o alagoano tenha aí, maceiense tenha aí gostado de conhecer um pouco mais do Mauro. Opa, eu fico muito feliz em estar com você aqui, com esse bate-papo. Espero que o que eu tenha transmitido tenha sido uma coisa boa para as pessoas, né? Um abraço a todos os amigos, né? Um beijo grande dos meus netos, Eita. Um beijo grande dos meus filhos, da minha esposa, né? E um forte abraço, Paulo. Forte abraço, amigo. Olha, isso aí. E a gente vai ficando por aqui, né, com esse programa aqui do Mauro. Vocês assistem na programação normal da TV Assembleia, né? Mas vocês assistem também no YouTube, que está lá no YouTube da TV Assembleia, e no YouTube também, que eu coloco lá no YouTube do Alagoas Arte e Cultura. Então, a gente marca esse encontro com você e marca também já para a próxima semana uma nova entrevista. Um beijo no coração de todos!